dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui quem fala é o professor Jefferson, professor de História, e nós vamos ver, concluir esse bloco sobre o Segundo Reinado com uma aula rápida, bem breve, com a resolução de algumas questões. Todo fim de aula eu resolvo uma, duas ou três questões, e aí eu vou reservar, agora nós iremos realizar 5 questões, mas vocês têm também uma lista de exercício com 20 questões para resolver sobre esse período do Segundo Reinado. Como eu tenho dito em todas as aulas, é um período com muita recorrência na prova do Enem, então vocês aproveitem aí para dar uma reforçada bacana nesse tema, que ele é muito presente na prova, ele tem muitas abordagens e é muito bacana, beleza? Vamos lá. Vamos começar. Questão da Mackenzie. O golpe da maioridade que colocou Pedro II no trono em 1840 representou: Letra A. A vitória dos liberais que retornaram ao governo, convidados para formar o primeiro ministério do Segundo Reinado. Vamos lembrar, gente, que a articulação para o golpe da maioridade foi feito por um grupo chamado Clube da Maioridade, que era formado por políticos liberais, do Partido Liberal, certo? E havia os palacianos, que eram formados em sua grande maioria por conservadores, que tinham grande influência sobre o imperador naquele momento e tinham também grande influência sobre a regência naquele momento, né, Araújo Lima. Então eles eram mais favoráveis a esperar Pedro chegar aos 18 anos. No caso, os liberais articularam essa antecipação da maioridade e a ascensão ao trono de Pedro II e formaram o Ministério dos Irmãos, certo? Que, como ficou conhecido, o primeiro gabinete, que era liberal, digamos assim, do Partido Liberal, que dissolveu a Câmara, convocou eleições que ficaram conhecidas como as eleições do cacete, beleza? Então, a letra A está muito bonita, guarda ela no coração. Letra B. A ascensão dos conservadores afastados do poder desde o avanço liberal. A gente vai ver que essa ascensão vai acontecer após as eleições do cacete, quando Pedro II vai dissolver o gabinete liberal, ressuscitar, né, restabelecer o Conselho de Estado e implementar um gabinete conservador. Letra C. O enfraquecimento do regime monárquico e o crescimento do republicanismo. Isso a gente vai ver só no final do Segundo Reinado, não nesse iniciozinho, tá? Letra D. O declínio da aristocracia rural, já que o novo governo não apoiava a manutenção de seus privilégios. Totalmente equivocado. Essa aristocracia rural manda até hoje. Letra E. O fortalecimento da democracia, fato comprovado na primeira eleição do Segundo Reinado, a eleição do cacete. Gente, essa eleição do cacete, eu acredito que não pode ser considerada um fortalecimento da democracia. Tá? Até esse conceito de democracia ele só vai ganhar força mesmo, nas diretas já, né? Então, por mais que já fosse conhecido esse termo e às vezes utilizado, não se trata de um fortalecimento da democracia nesse aspecto, ok? Então, letra A. Fácil essa, né, galera? Passamos. FUVEST. Fazendo um balanço econômico do Segundo Reinado, podemos afirmar que ele foi um período no qual, letra A, algumas atividades ganharam importância, como a criação do gado no Rio Grande do Sul e as lavouras de açúcar no Nordeste. Vejam só que nós vimos na aula do período regencial, principalmente das revoltas regenciais, um problema do charque do Rio Grande do Sul, e nós vimos desde as revoltas coloniais um grande problema da crise do açúcar, certo? Que afeta aí as elites nordestinas, tá? Então, por mais que depois da Farroupilha a charque gaúcha tenha
tido uma maior atenção do governo imperial, a gente não vai ver esse fortalecimento, essa importância tamanha, e também o açúcar tira essa alternativa de questão, ok? Letra B. O Brasil deixou de ser um país essencialmente agrário, ingressando na era da industrialização. A gente poderia, talvez, se confundir com essa letra B, lembrando da era Mauá. Contudo, importante, e aí é bom você frisar aí, né, grifar e botar uma observação do lado, que a era Mauá é conhecida pelos historiadores como um surto industrial, tá? Então, pensando em biologia, por exemplo, né, o que é um surto? É um momento em que há um aumento repentino de algo, né? Mas da mesma forma que aumenta, some, né? Então é um surto. O surto industrial da era Mauá, que foi um investimento de praticamente um industriário e que foi, após o seu declínio, a sua falência, né? Só voltou a acontecer de maneira robusta no Brasil no governo Vargas, tá? Então, a era Mauá não pode ser considerada uma era de industrialização, mas um surto industrial, ok? E o Brasil só vai deixar de ser essencialmente agrário no século XX, e olhe lá, certo? Letra C. A Amazônia passou a ter um grande destaque com o boom desde 1830 da produção da borracha. Nós vamos ter um aumento, né, dessa produção da borracha considerável, mas vai ser ali no segundo reinado, vai ganhar ainda mais expressão no início do século XX, já no período republicano, por causa das demandas da Primeira Guerra Mundial também, certo? Poderia confundir também, mas o que exclui essa alternativa seria essa temporalidade de 1830, tá? Existe, de fato, uma corrida pela borracha, mas 1830 não é caracterizado como esse boom, certo? Letra D. Ocorreram grandes transformações econômicas com as quais o Centro-Sul ganhou projeção em detrimento do Nordeste. Vejam só, desde o século XVIII a gente vê que essa região Centro-Sul vai se destacando em detrimento do Nordeste por causa da corrida do ouro, né? Descobrimento do ouro na região de Minas, a mudança da capital para o Rio de Janeiro em 1750, se eu não me engano, e, e aí, posteriormente, a gente tem o ciclo do café. É no ciclo do café que se consolida essa hegemonia, digamos, esse predomínio econômico e político do Sudeste sobre o Nordeste, tá? O ciclo do ouro ele é importante, ele vai ter essa atenção, mas ele por mais vultuosas que sejam as minas de ouro, é efêmero. Então existe aquela extração, e a gente já viu, né, que muito era escoado para Portugal e de lá para a Inglaterra. Então não existe aí um capital endógeno que vai circular aqui dentro, né? Sai tudo. Então, o ciclo do café é esse primeiro ciclo que altera de maneira mais substancial o eixo econômico da região Nordeste para a Sudeste, tá? Então, a letra D, bonitona. Letra E. As diversas regiões brasileiras tiveram um crescimento econômico constante, uniforme e progressivamente integrado. Não vai ter esse crescimento constante porque a gente tira o açúcar, por exemplo, que aí a gente vai ver a crise. Não é uniforme, vão haver surtos, digamos assim, né? Como a da borracha, a exploração do ouro continua, né? O açúcar decai e progressivamente integrado. E aí esse integrado de forma alguma, certo? Não há uma integração do território. É um grande problema que JK vai tentar resolver com a expansão das rodovias. Mas aqui nesse contexto não. Então, alternativa letra D. Vamos lá, passando. Essas duas questões bem simples, gente, mas a gente precisa ter claro, né, os processos que vão acontecer econômicos nesse período do segundo reinado.
Lembrando que essa crise do açúcar ela também contribui para a eclosão lá da rebelião praieira, né, em Pernambuco, que vai ser a última grande rebelião com um caráter mais de separação, de contestação ao governo central, né, que vai acontecer em Pernambuco, em parte também ocasionada por essa crise do açúcar que as elites, né, sofriam aí já há um bom tempo. Vamos para essa questão do Enem, essa questão que nós ainda não respondemos juntos, mas vamos lá. O suíço Thomas Davatz chegou a São Paulo em 1855 para trabalhar como colono na fazenda de café Ibicaba, em Campinas. A perspectiva de prosperidade que o atraiu para o Brasil deu lugar à insatisfação e revolta, que ele registrou em livro. Sobre o percurso entre o Porto de Santos e o Planalto Paulista, escreveu Davatz: as estradas do Brasil, salvo em alguns trechos, são péssimas. Em quase toda parte falta qualquer espécie de calçamento ou mesmo de saibro. Constam apenas as terras simples sem nenhum benefício. É fácil prever que nessas estradas não se encontram estalagens e hospedarias como as da Europa. Nas cidades maiores, o viajante pode naturalmente encontrar aposento sofrível. Nunca, porém, qualquer coisa de comparável à comodidade que proporciona na Europa qualquer estalagem rural. Tais cidades são, porém, muito poucas na distância que vai de Santos a Ibicaba e que percorrem em 50 horas no mínimo. Então, para você sair do Porto de Santos para chegar em Campinas, levaria, segundo o relato, né, do Thomas, 50 horas numa estrada sofrível, né? Em 1867 foi inaugurada a ferrovia ligando Santos a Jundiaí, o que abreviou o tempo de viagem entre o litoral e o Planalto para menos de um dia. Nos anos seguintes foram construídos outros ramais ferroviários que articularam o interior cafeeiro ao porto de exportação, Santos. O impacto das ferrovias na promoção de projetos de colonização com base em imigrantes europeus foi importante porque, gente, duas coisas interessantes aí nessa questão, a questão dos imigrantes, né? E aí lembrando da questão do incentivo a trazer os imigrantes, tanto para a substituição da mão de obra escrava, que já estava sendo dificultada a partir da Lei Eusébio de Queiroz, como também com parte de um projeto eugênico de branquear e civilizar a população brasileira. Tá? Lembrando lá do regime de colonato, de parceria, né, que inicialmente era muito semelhante ao da escravidão com os imigrantes, onde eles tinham que pagar a sua passagem, era uma dívida que ia crescendo como uma bola de neve, e aí depois se criou outra forma de vínculo, onde o Estado ele entrava com uma parte, garantia alguns direitos para continuar atraindo os imigrantes, e aí eles conseguiram maior prosperidade a partir daí. Tá? Junto a isso, a questão da criação de uma infraestrutura para favorecer o escoamento e toda a logística da produção do café. No sentido litoral interior para levar mão de obra ou algum tipo de ferramenta ou necessidade, e no sentido interior litoral para escoar a produção do café. Lembrando que o Barão de Mauá também contribuiu para isso, na construção de navios, de docas, de melhorias no porto, linhas férreas, iluminação, enfim. E aí vamos lá, para as alternativas. O impacto das ferrovias na promoção de projetos de colonização com base em imigrantes europeus foi importante porque, letra A, o percurso dos imigrantes até o interior antes das ferrovias era feito a pé ou em muares. No entanto, o tempo de viagem era aceitável, uma vez que o café era plantado nas proximidades da capital de São Paulo. Nem o tempo era aceitável, nem era próximo à capital de São Paulo, nem era feito a pé, ok?
Então, totalmente errado. Letra B. A expansão da malha ferroviária para o interior de São Paulo permitiu que a mão de obra estrangeira fosse contratada para trabalhar em cafezais de regiões cada vez mais distantes do Porto de Santos. Veja só, está totalmente de acordo com o texto e com o que nós conhecemos desse momento histórico. Okay? Letra C. O escoamento da produção de café se viu beneficiado pelos aportes de capital, principalmente de colonos italianos que desejavam melhorar a sua situação econômica. Vejam que esses colonos italianos eles não vão aportar com capital, eles vão aportar com mão de obra. Tá? Então eles vão ser atraídos, né, pelo governo, por cafeicultores, com propagandas. Lembrando que a Itália está passando por um momento muito difícil nesse momento, as guerras de unificação. Então eles vêm muitas vezes pobres, fugidos, né, em busca de uma melhor condição de vida e de prosperidade aqui no Brasil. Então eles não têm esse aporte econômico. Letra D. Os fazendeiros puderam prescindir da mão de obra europeia e contrataram trabalhadores brasileiros provenientes de outras regiões para trabalhar em suas plantações. Não, 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 ok? Entretanto, vale ressaltar que no contexto do ciclo da borracha, nós iremos ver vários da mão de obra que vai ser utilizada vão vir do Nordeste, principalmente a região ali, Ceará. Tá? Então, essa mesma ideia de atração, de propaganda, de uma prosperidade, aqui na região do café vai se fazer com os imigrantes italianos, alemães, lá na região norte vão fazer com os nordestinos. Beleza? Letra E. As notícias de terras acessíveis atraíram para São Paulo grande quantidade de imigrantes que adquiriram vastas propriedades produtivas. Novamente, né? Eles vão vir para trabalhar em muitas condições, às vezes extremamente precárias, semelhantes à escravidão, onde eles ficavam presos àquele senhor sem conseguir pagar as suas dívidas. Show? Então, a alternativa correta é a letra B. Maravilha. Seguimos. Próxima questão, Enem novamente. Vocês irão ver na lista de exercício, tem muita questão do Enem, certo? Como característica, né, de alguns anos do Enem, eu percebi que a do ano passado não foi tanto assim, mas enfim, veremos como será esse ano também. Muitos dos textos, né, muitas das questões nós aferimos do texto, né, a interpretação do texto, são produtos da literatura, né? São testemunhos, falas, né? De pessoas que viveram naquela época. Então, sempre é importante, né? Prestar atenção na leitura para contribuir na nossa resposta, beleza? Vamos seguindo. O texto abaixo foi extraído de uma crônica de Machado de Assis e refere-se ao trabalho de um escravo. Vejamos o que Machadão fala. Um dia, Machadão, preto, viu? Um dia começou a Guerra do Paraguai e durou 5 anos. João repicava e dobrava, dobrava e repicava pelos mortos e pelas vitórias. Quando se decretou o ventre livre dos escravos, João é que repicou. Quando se fez a abolição completa, quem repicou foi João. Um dia proclamou-se a República, João repicou por ela. Repicara pelo Império, se o Império retornasse. Crônica sobre a morte do escravo João. Gente, interessante, João é um escravo, né? Ele repicar, né, se refere a tocar o sino da igreja. Interessante ressaltar o papel aqui do sino como esse marco temporal, né? Em algumas cidades ainda existe esse costume de quando dá a hora, né? Tipo 13 horas em ponto, são 2 badaladas. 13h30 é uma badalada, né? Já houve até briga na justiça para parar, para pedir para que a igreja parasse de repicar, né? De tocar o sino e tal. Mas o que a gente vê é que durante o período colonial, também no imperial, e a gente vai ver na República que até hoje, né?
mas muito mais antes, existia um controle até mesmo do tempo, a partir da sinalização que vinha da igreja, né? Esses sinos eles badalavam ou no momento das horas, ou para avisar das missas, ou de grandes acontecimentos. Então, quando fala, né, que mostra que o João ele repicava na guerra, na morte, na vitória, quando teve a independência, na independência não, a abolição, quando veio a república, e se voltasse o império, ele bateria também, certo? Então, a leitura do texto permite afirmar que o sineiro João, letra A, por ser escravo, tocava os sinos, às escondidas, quando ocorriam fatos ligados à abolição. A gente vê a partir da interpretação do texto que não se limita apenas a fatos relacionados à abolição e não era escondido. Ok? Então, letra A, fora. Letra B. Não poderia tocar os sinos pelo retorno do império, visto que era escravo. Aqui no texto a gente fala, se o império retornasse, né, ele repicara pelo império se o império retornasse. Então, já tira daí. Outra coisa, essa oposição de ser escravo e ser contra o império, vamos lembrar de José Patrocínio, beleza? Preto, que formou digamos assim, uma milícia, né, feita por pretos, que se chamava Guarda Negra da Princesa Isabel. E eles eram monarquistas, tá? Eles defendiam a Princesa Isabel, unhas e dentes. José Patrocínio era monarquista, amigo do Dom Pedro II. Então não existia essa clara oposição entre o escravo e o império. Tá? Por mais que pareça lógica essa oposição, ela na prática a gente vai ver que ela não é absoluta. Beleza? Letra C. Tocou os sinos pela República, proclamada pelos abolicionistas que vieram libertá-lo. Gente, a República não foi proclamada pelos abolicionistas. Na verdade, a abolição sepultou o império, certo? Não é que o mesmo grupo que aboliu a escravidão vai proclamar a república. É tanto que a abolição da escravidão em 1888 vai consolidar as alianças aí entre a elite cafeicultora e aí que vai cooptar um contingente importante do exército, principalmente influenciado pelo positivismo, e vão formar aí esse golpe de Estado que vai instaurar a República. Letra D. Tocava os sinos quando ocorriam fatos marcantes, porque era costume fazê-lo. Como eu falei, o papel da marcação do tempo, desse domínio do tempo, né, uma espécie de divisão do tempo, né, da organização do tempo. Se hoje, e aí isso é importante, todas as pessoas precisam dessa marcação do tempo. Porque, por exemplo, né, não sei se vocês estão vivendo uma rotina organizada, talvez vocês não sintam tanto. Mas durante esse período de quarentena que estamos vivendo, em decorrência da pandemia, muitas pessoas têm relatado que está tudo trocado, né? Então não tem hora para tomar café, para almoçar, não sabe nem que dia é hoje, justamente porque falta esses marcos temporais que delimitam a rotina. Então, se não há um marco, por exemplo, o almoço ou a aula, enfim, né, ter que pegar tal coisa, ter que fazer tal coisa, se não existem esses marcos no nosso dia, a gente meio que se perde. A igreja, o sino da igreja vai representar isso durante muito tempo, esse marco. Então, se dizia, né, várias cartas, né, de pessoas da época trazem relatos como: depois do badalá das 5, nós nos encontraremos na praça. Então, o badalá do sino da igreja era um marco da vida das pessoas, que servia como referência dos atos, dos encontros, das reuniões, da vida social das pessoas. Ok? Então, letra D, bonitíssima. Letra E, tocou os sinos pelo retorno do império, comemorando a volta da princesa Isabel.
O simples fato de saber que o Império não voltou já elimina a alternativa E. Show? Letra D, a alternativa correta. PUC, São Paulo. Já estamos próximo do fim. Optei hoje, pessoal, por trazer menos questões, visto que as últimas aulas foram muito longas. Segundo Reinado é um conteúdo extremamente extenso e denso, então as aulas foram muito longas. A lista tem 20 questões, então façam tranquilamente. Se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato e aí eu estou disponível para atendê-los. Hoje a aula ela vai ser mais curta, né? Já estamos em 25 minutos, vai ser aí em torno de meia hora, justamente para dar mais tempo para vocês analisarem a lista, fazerem a lista e observarem o mapa conceitual que também estou enviando para vocês. Beleza? Vamos lá, PUC. Respeitar a diversidade de circunstâncias entre as pequenas sociedades locais que constituem uma mesma nacionalidade, tal deve ser a regra suprema das leis internas de cada estado. As leis municipais seriam as cartas de cada povoação doadas pela Assembleia Provincial, alargadas conforme o seu desenvolvimento, alteradas segundo os conselhos da experiência. Então, administrar-se-ia de perto, governar-se-ia de longe, alvo a que jamais se atingirá de outra sorte. Bastos, a província 1870. O discurso do autor no período do Segundo Reinado no Brasil tinha como meta a implantação do regime monárquico representativo. Já era algo que pelo menos na teoria existia, né? Porque nós tínhamos uma Câmara dos Deputados, tínhamos um parlamento, por mais que ele fosse às avessas, né? Mas tínhamos. Letra B, sistema educacional democrático, fala de leis, fala de cada província se governar, né? Então, letra C, o modelo territorial federalista. Vejam só como é bonito. Lembrando do federalismo como essa ideia da autonomia legislativa das províncias inspirado no modelo norte-americano, tá bom? Então, 1870, mesmo ano aí do surgimento do Manifesto Republicano, republicanismo brasileiro aí com muita influência desse federalismo, né, nessa ideia de federalismo. Então, guarda-se no coração. Padrão político autoritário. Vejam que o que se propõe é justamente uma descentralização desse poder legislativo, beleza? Então, implantação do poder oligárquico regional. Poder, isso vai ser uma consequência, né? O poder oligárquico regional ele sempre existiu. A república vai manter, de certa forma, né? Em alguns lugares alterar a hegemonia, mas é mais uma consequência do que a meta da implantação. Então, a letra C aparece como a mais adequada. Beleza, galera? É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula desta semana. Um abração, se cuidem. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Grande abraço, façam os exercícios, olhem aí o mapa conceitual e contem comigo para tudo. Deus os abençoe, se cuidem e isso vai passar. Valeu, grande abraço.